Para mim é um prazer também estar aqui com vocês hoje, porque eu participei durante 4 anos da elaboração desse programa chamado Rio Criativo, que tem sede nesse prédio aqui, e é um programa da Secretaria de Cultura aqui do Estado do Rio de Janeiro, que foi desenvolvendo em parceria lá com a PUC, com o Instituto Gênesis, onde eu estou associado hoje também, né? E, gente, eu acho que eu queria introduzir, na verdade, vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional para vocês, e queria falar um pouquinho sobre o tema empreendedorismo, porque a gente fala sobre isso, geralmente isso é muito associado à abertura de uma empresa, né? E é claro que é muito bom abrir empresas, a formalização é super importante se você quer ter um negócio e você precisa de um CNPJ, mas a atitude empreendedora não tem a ver necessariamente com abrir uma empresa. Você pode ter uma atitude empreendedora na sua vida de uma maneira geral, você pode se envolver com temas que são relativos à cidade, ao seu bairro, ao seu prédio, à organização onde você trabalha. Então, se você inova dentro da organização onde você trabalha, não necessariamente você vai ter um CNPJ, mas você também vai ser empreendedor, né? Mas falando um pouquinho aqui da minha trajetória, eu acho que eu já estou na minha 3ª ou 4ª carreira, assim. Eu comecei como jornalista, a minha vida profissional, como repórter, e acabei caindo na área de economia, o que foi muito importante para mim do ponto de vista de planejamento de negócios, que eu conheci muitas empresas, organizações de diversos tamanhos, e durante 4 anos, então, eu fui repórter na minha vida, mas eu tinha essa vocaçãozinha que ficava lá dentro dizendo que eu queria fazer algo, que eu queria desenvolver ideias e colocar isso em prática, né? Então, aos pouquinhos, eu fui começando a pensar em como eu poderia fazer isso. E sempre gostei muito de arte, de cultura, então comecei a pesquisar um pouco mais esse tema, até que então eu comecei a empreender e criei então uma rede de casas de cultura aqui na cidade, chamada Grupo Matriz. Não sei se alguém já frequentou o Teatro Odisseia, a Casa da Matriz, alguém sim? Digam que sim. Agora os filhos, né? Pois é, essa é a grande vantagem. Eu também já não frequento muito mais, né? Mas enfim. É uma rede que sempre buscou inovar, né, na forma como a gente trabalhava, a curadoria artística e como a gente interagia também com o território onde a gente estava inserido, né? Então, isso começou lá em 1999 e começou super embrionariamente. Eu jamais imaginei que isso poderia ser um plano de vida para mim. Não acreditava que isso fosse gerar dinheiro, enfim, que eu pudesse me sustentar disso. Então, durante um tempo, ainda mantive meu emprego, a minha família falando que eu era maluco, porque eu queria, né, pedir demissão para manter essa atividade de empreendedor, falando como é difícil empreender no Brasil, como é burocrático, como é caro, como há muitos impostos, como as questões trabalhistas são delicadas. Mas quando você quer fazer alguma coisa, nada disso vai te impedir, né? E não é à toa que o brasileiro é super empreendedor, como todo mundo sabe. Então, desde 99, eu comecei a abrir esses espaços e virei um pouco compulsivo nesse sentido, né? E eu vou até fazer uma autocrítica daqui a pouco para vocês em relação a isso. Então, a gente abriu a Casa da Matriz em 99, lá em Botafogo. Depois, a gente abriu o Teatro Odisseia, na Lapa, em 2004. E, em 2007, a gente já tinha 10 unidades que recebiam 500 mil pessoas por ano. Então, isso virou, de fato, uma microindústria cultural, né, e com todas as exigências de gestão que isso nos traz, né? E eu, como jornalista, meus 2 sócios, como publicitários, ninguém era muito afeito à questão administrativa, né? Mas a gente teve que aprender. A gente teve que aprender e teve que montar uma equipe que fosse uma equipe qualificada para fazer as coisas que a gente não se interessava muito, porque a gente sempre quis muito mais criar e realizar do que cuidar, né, do back-office, enfim, da questão toda da gestão, e os controles são muito importantes quando você tem... a gente já chegou a ter 200 colaboradores, né, trabalhando para a gente. Só que, depois de quase, então, 10 anos, né, trabalhando com isso, enfim, e liderando essa organização numa área complicada, que é da cultura, né, porque não é um ambiente em que você tem um planejamento de negócios muito tradicional, os retornos não são exatamente, né, como são na área tecnológica ou do varejo, por exemplo, né? E então eu comecei a perceber as dificuldades desse mercado. E foi então que eu comecei a me dedicar ao associativismo, que eu acho que é uma coisa que é fundamental e no Brasil a gente ainda precisa evoluir bastante, que é a capacidade de a gente trabalhar em rede, né? Então, as redes que a gente constrói, como diz lá o Silvio Meira, né, lá de Pernambuco, as redes, o significado das redes são que nós somos as redes para as quais nós podemos retornar, né? Então, quer dizer que a nossa significação também está no grupo né, em que a gente frequenta. Então, eu comecei, na verdade, primeiro eu fui convidado para ser diretor do Cine Rio,
que é o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes aqui da cidade, que também representa as casas de shows, né? Então, eu precisava me inserir para entender melhor como era essa questão de setor e como é que a gente melhorava o diálogo com o poder público, né? Porque a gente se deparou com uma série de questões de relacionamento burocrático com a prefeitura, não por má vontade deles, mas é porque é realmente uma questão bem complicada na cidade, e a gente precisava, então, elaborar políticas e estratégias para melhorar esse ambiente de trabalho, para quem quisesse empreender com cultura e com música, que era mais o nosso caso. Então, a gente criou lá em 2004 o Polo Botafogo, foi esse primeiro polo de cultura da cidade, com a Suzy, exatamente. É verdade. E aí a gente tinha lá 30 estabelecimentos, né? Eu fui batendo de porta em porta, um a um, dizendo, gente, tudo bem, a gente tem algo em comum aqui, vamos trabalhar juntos? Um ou dois fecharam a porta na minha cara, falaram que eu era louco, que não queriam trabalhar com concorrente, né? Você imagina, trabalhar com concorrente, eu não, eu quero que você morra, né? E é essa lógica que a gente não pode perpetuar, né? A gente tem que trabalhar, porque quanto melhor o mercado, e quanto maior o mercado, melhor para todo mundo, né? E a gente tem que construir esse ambiente de negócios que seja bom para todos, né? Então, eu acho que isso já tem a ver com a economia criativa, que é uma estrutura mais colaborativa, uma ideia da gente trabalhar de uma forma também que seja pensando na cidade como um todo, né? E não só pensando no nosso próprio lucro, enfim, ou no nosso proveito, né? Então, eu acho que daí a gente pode começar a entrar na economia criativa. Eu falei das minhas duas carreiras até agora, né? Que eu era jornalista, depois eu era empreendedor cultural, e eu acho que eu vim aproximando depois mais para uma área de empreendedorismo social, talvez, né? E hoje eu estou gerenciando projetos numa universidade, que é a PUC. Então, a minha vida mudou radicalmente, como vocês podem imaginar. Alguém que tinha 10 casas noturnas, né, e que ia quase todas as noites. E de 5 anos para cá, eu abandonei isso para me dedicar a projetos que fossem projetos de orientação, de mentoria, né, e numa vida diurna, muito mais saudável, né, mas não menos divertida, porque eu continuo entusiasmado para fazer as coisas no dia a dia. Então, essa é a minha carreira hoje em dia. Vamos ver se vai passar aqui. Passou. Bom, gente, então, sobre economia criativa, né? Aqui tem uma definição da UNCTAD, que é uma organização das Nações Unidas, que fala dessa interface de cultura, né, de tecnologia, de criatividade. E, então, esse do primeiro documento deles é de 2008, né? Então, eles começaram a estudar melhor esse ciclo de desenvolvimento nesse campo econômico. Mas o conceito de economia criativa vem dos anos 90, na verdade. Começou embrionariamente lá na Austrália, mas se desenvolveu mesmo largamente foi no Reino Unido. No Reino Unido, eles criaram o Ministério das Indústrias Criativas, né, no governo Tony Blair, porque eles começaram a perceber, basicamente, que esses setores da economia, né, que são ligados enfim, à música, artes cênicas, ao audiovisual, à moda, ao design, né, o turismo também, tudo isso estava crescendo a uma taxa muito mais acelerada do que a velha economia, né? Então, eles precisavam desenvolver esses setores, criar políticas de fomento, programas de incentivo. E assim eles fizeram e tiveram ótimos resultados. Bom, só voltando aqui um pouquinho, eles lá na Inglaterra, na verdade, no Reino Unido, eles falam muito de uma associação com o copyright, né, com o direito autoral. Então, isso é uma realidade muito próxima a eles. Assim. E aqui no Brasil, a gente tem uma visão um pouquinho diferente. Os setores também variam de país para país, né? A forma de você trabalhar, a metodologia de pesquisa e tudo isso. Então, esses são setores aqui no Brasil que a gente trabalha, especialmente aqui na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, né? Claro que assim, economia criativa sempre existiu no mundo, né? A humanidade sempre foi criativa. Não nasceu agora esse negócio. Mas a ideia de você reunir, né, no mesmo campo essas áreas, para mim faz muito sentido, e ainda mais quando, né, atuando na área de cultura, você percebe que você tem um ambiente que é muito maior do que a economia da cultura propunha antes, né? E se você olhar o PIB, né, da economia, da cultura, ele girava em torno de 5%, 6%. E a economia criativa, quando você agrega esses outros setores, né, que você sai só da produção cultural, do teatro, né, aquela coisa mais específica, você chega a quase 20% do PIB aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito estratégico trabalhar isso, só perde para petróleo e gás. E agora que a gente está, por exemplo, com o preço do petróleo lá embaixo, né, então a economia criativa passa a ser ainda mais estratégica para o estado do Rio e para o Brasil como um todo. Mas o Rio tem liderança nisso, tem uma vocação que eu acho que é diferente e que é superior à dos outros estados. A gente tem um ambiente também que tem aumentado, né, nos últimos 10 anos o consumo de bens e serviços culturais, então isso cria uma perspectiva de mais oportunidades para quem atua nessa área.
A Firjan desenvolveu, né, 2 estudos já sobre economia criativa, que vale a pena vocês acessarem, está disponível na internet. Tem lá todos os dados por setor, tem dados de remuneração, e também eles dizem que a remuneração no estado do Rio é ligeiramente superior à de outros estados, inclusive a de São Paulo, viu, Marina? Mas, então, começou-se a desenvolver políticas em todas as esferas de governo, né? O Ministério da Cultura criou uma Secretaria de Economia Criativa, a Secretaria criou uma coordenadoria, o SEBRAE criou a sua gerência de economia criativa, né? Porque isso, é inevitável você trabalhar isso com essa perspectiva. Você não quer dizer com isso que... Perdão, caramba. Você não quer dizer com isso que a questão simbólica da cultura deva ser deixada de lado, né? Evidentemente, assim, mas você precisa ter uma lógica de desenvolvimento de negócios também nesse ambiente, em que você tenha planejamento, tenha estratégia, e isso geralmente é uma dificuldade de quem atua com criatividade, né? Pensar a longo prazo, pensar em 5 anos, em 10 anos, e não pensar numa realização imediata, né? Então, quem trabalha com cinema quer fazer um curta-metragem, mas tá legal, e depois do curta-metragem, né? Você tem que pensar, na verdade, num horizonte de 5 anos da sua empresa. E é isso que, na verdade, é uma das maiores dificuldades. A gente viu isso aqui na incubadora, a gente vê isso também lá na PUC, de como as pessoas têm dificuldade de pensar a longo prazo e pensar em maneiras sustentáveis de manter esse negócio, né? Não basta ter uma ideia, né? Essa ideia tem que se sustentar, ela tem que ter tem que ser passível de venda, né? E a venda também é outra dificuldade, geralmente, das pessoas mais criativas, né? A questão da colaboração, né? Como eu falei antes, assim, é outra tendência, assim, também você ter espaços compartilhados, né? Aqui embaixo, por exemplo, tem um espaço de coworking, e a gente tem visto vários na cidade, né? O Templo, você tem vários ambientes que você tem o Goma ali na zona portuária, então você divide espaço, em vez de você ter um custo sozinho com o escritório, você tem um escritório com 10, 15, 20 pessoas, e você tem uma troca intensa nesse espaço, né? De serviços, de informação, de clientes, né? Você consegue acesso a verbas públicas, talvez com mais facilidade, porque você mostra uma união, né? Uma rede ali que é interessante. E as incubadoras e as aceleradoras também estão nesse universo, né? Então, para quem pôde passar por uma incubadora, a chance de você dar certo com o teu negócio passa de 20% para 80% até 90%. Então, porque a incubadora ela oferece toda uma gama de orientação e consultorias, de serviços, assessoria de imprensa, de marketing, de estratégia, de administração, finanças, né? E também tem normalmente tem um custo muito subsidiado para você estar presente, né? Com uma sala para você tem auditórios, enfim, áreas de uso comum. Então, eu super recomendo, assim, se alguém quiser empreender, que procure alguma das incubadoras disponíveis. A UFRJ tem, a PUC tem, enfim, tem aqui o Rio Criativo. Tá aberta a chamada lá, foi isso que a Marina comentou, lá na PUC está aberta a chamada para novos empreendimentos de incubação, e também tem um programa de mentoria, que é um programa reduzido de 1 mês, que é muito interessante, você tem encontros semanais, e ali você já vai começar a desenvolver a tua ideia. Bom, Bom, e aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Nada? Tá chato? Tá bom. Paro aqui, vou embora. Não? Mas quem já tinha ouvido falar em economia criativa aqui, assim? Vamos lá. Mais um? Por alto. Bom, esse panorama eu já falei, na verdade, e aqui eu acho que a gente vai entrar mais numa questão mesmo do meu ambiente de negócios, que é a área cultural, assim, de como você consegue tornar isso sustentável, né? Primeiro eu falei que, normalmente, a gente tem dificuldade de captação de recursos, né? Por investimento ou linhas de crédito, porque são áreas que oferecem um retorno não tão certo quanto outras na economia, né? Então, a gente sempre teve dificuldade de conquistar, por exemplo, investidores anjo, né? Essas pessoas que têm capital e que querem um retorno, então eles precisam ter certeza, eles são muito conservadores, né? Assim como os economistas em geral do próprio governo não vão investir em algo ou alocar recursos para algo que eles não conhecem, né? Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade aqui no Rio de Janeiro é uma questão de legislação também, para você abrir um espaço cultural, uma casa de show, é penoso, assim. A gente tem uma legislação que vai fazer 40 anos, ano que vem, no ano das Olimpíadas, né? Então, a gente tem lutado muito pela atualização dessa legislação, que é do zoneamento urbano e tal. Isso é uma outra questão. A gente tem leis de incentivo, tem editais públicos que vem crescendo muito,
e eu acho que é uma coisa positiva a se dizer. Grandes empresas também têm criado seus editais, né? O Itaú tem o Itaú Cultural, tem o Rumos, né? Mas a Natura também tem o seu programa, a Oi também tem, a Petrobras já tem há mais tempo. E são processos mais democráticos, né? Porque você tem uma comissão que vai eleger os melhores projetos, as melhores propostas. Antigamente você ficava muito na mão do diretor de marketing, enfim, tinha uma questão muito mais subjetiva nessa escolha, né? Eu acho que agora a gente está melhor nisso. E os próprios governos e as prefeituras têm lançado editais públicos com verba direta também, né? Então você não precisa pegar uma autorização para depois ir até a empresa para ela ter isenção fiscal. Então você tem editais de verba direta. Aqui no Rio de Janeiro chama-se Programa de Fomento à Cultura Carioca, né? E diga-se também que existe no Congresso uma proposta de a gente ter um mínimo de orçamento para a área cultural, né? Então, nos municípios, 1% do orçamento, nos estados, 1,5%, e no governo federal, 2%. O município do Rio está chegando a 1% do orçamento, o que é muito bom. Já o governo federal parece que está com 0,3%. Então, você vê a diferença e a falta de estratégia, né, que a gente tem hoje no Brasil enquanto governo federal de alocação de recursos para isso. Então, gente, eu acho que na hora da gente formular um planejamento, assim, a gente tem que pensar no que é inovador nessa ideia que a gente está tendo, né? Que tipo de demandas a gente vai atender na sociedade? É muito variado isso, a gente está falando de 20 setores da economia criativa, né? Então, setores são diferentes, assim, e vocês precisam, antes de mais nada, conhecer o setor onde vocês querem atuar. Então, pesquisa de setor é um dos primeiros passos para você criar o seu negócio, desenvolver o seu negócio. Isso inclui entrevistar pessoas, outros empreendedores, né? Mais experientes, e você às vezes acha que não vai ter acesso, mas na maioria das vezes que eu tentei, eu consegui conversar com pessoas mais experientes do mercado, que são pessoas que, né, normalmente pessoas que têm algum sucesso no teu empreendimento, são pessoas que têm essa visão de que o mercado tem que ser legal para todo mundo e que tudo que a gente faz, na verdade, tem um impacto na própria sociedade, né? Então, é por aí, eu acho que vale a pena tentar. A gente tem uma dinâmica hoje também de grandes eventos na cidade, teve Copa do Mundo, né? A gente teve a Rio+20, agora vai ter Olimpíadas. Então, isso gera uma série de oportunidades, né? Ano passado, uma empresa incubada aqui do Rio Criativo, que era o Rio de História, são especializados em turismo cultural, eles conseguiram virar a empresa de turismo oficial de um dos países que estavam participando da Copa, que era a Bósnia, né? Então, eles ficaram para cima e para baixo com 30 bósnios, né? Foram no Santa Marta, foram no... Oi? Eles são incríveis, né, na verdade, e estão atuando num nicho de turismo cultural que ainda é carente na cidade, né, e a gente precisa valorizar o aspecto do patrimônio cultural, né, enfim, e de territórios que muitas vezes não eram visitados nem por nós mesmos cariocas, né. E isso é uma outra coisa que eu queria falar também, assim, o carioca passou a circular menos na cidade, né. Acho que depois dos anos 80, que, né, a gente teve uma situação de violência muito grave, isso acabou gerando que as pessoas ficassem mais restritas às suas regiões, né. Então, mas isso vem mudando. Eu acho que com as UPPs, apesar de todas as dificuldades que o programa tem, a gente tem visto o carioca circular mais por outros territórios, né? E a prefeitura também abriu as arenas culturais, né? Tem na Pavuna, tem em Pé de Guaratiba, restaurou o Imperator lá no Meier, isso fez toda uma diferença para aquela região. O morador do Meier se sentiu valorizado, passou a dizer de novo que tinha orgulho de morar ali. Então, você vê que, às vezes, empreendimentos culturais tem um impacto muito maior do que só o econômico, né? E isso trouxe outros investimentos. Se você for hoje naquela Dias da Cruz, no Meier, impressionante a quantidade de bares. Tem mais bar lá, Zazá, e restaurante, do que a Dias Ferreira, no Leblon. E todos interessantíssimos, assim, né? Lotados. Então, é isso. Eu acho que a gente pensar em território também, como é que a gente faz a diferença num lugar ou onde a gente tem escritório, onde a gente mora, ou enfim, ou áreas que estão carentes. Eu acho que a Zona Norte hoje oferece uma grande oportunidade, assim, para quem quer empreender com gastronomia, com, né, serviços nessa área de cultura. Margem de lucro, sustentabilidade, assim. Olha, na área de cultura é variado também, assim, no meu negócio, eu posso dizer que a rentabilidade é boa, ela tem caído essa margem, mas eu diria que em torno de 20% a rentabilidade do que a gente investe. Eu comecei investindo muito pouco, eu recomendo que vocês façam isso também. Eu investi só R$2.000 na primeira casa, na segunda eu investi R$25.000 só. Foi assim, quebrar uma parede para botar um balcão, entendeu? E até a gente tem amigos em comum, né? E o Marcelo do Rio dizia que a gente era louco de investir em Botafogo em 99, né?
falava, cara, ninguém vai a Botafogo. Botafogo é um lugar horroroso, patinho feio da Zona Sul, né? Ninguém queria fazer nada ali, entendeu? Estava super desvalorizado. Agora você olha hoje, vai ali na Conde de Irajá, vê quando é um aluguel. É 20 mil reais por mês, entendeu? Então, isso foi transformando também a própria realidade do bairro. Agora, no terceiro empreendimento, eu já gastei 700 mil, entendeu? Aí o jogo começou a ficar mais perigoso, né? E no quarto, 1 milhão. Aí eu já devia ter parado, né, no quarto, mas aí eu fui até o 10º. E aí essa era a autocrítica, na verdade, entendeu? Para você crescer, depois que a tua operação deu certo, vai com cautela, né? Porque aí é um outro movimento, aí é uma outra questão do empreendedorismo que é muito mais profunda na questão da gestão, né? Porque você vai fazer o quê? Você vai estressar seus recursos, né, para fazer essa expansão. E a gente expandiu muito rápido, né? Enfim. Mas a gente depois fez uma redução disso, vendemos umas unidades, hoje são 5, e está bem mais fácil. E, curiosamente, a rentabilidade permaneceu a mesma e o faturamento cresceu. Então, você diminuiu o número de lojas, mas você teve um faturamento melhor. Eu já falei das incubadoras, eu estou chegando no final aqui. Eu queria falar, na verdade, que a PUC está com 2 cursos abertos agora de extensão, com duração de 3 meses, que eu acho interessantíssimos. Um é um chamado Música e Negócios, que fala sobre music business no Brasil, né? Então fala toda a cadeia produtiva na música, perspectivas, né? Enfim, inovações, marketing digital, direito autoral. E o outro chama-se Cidades Criativas, que dá conta um pouco de, elas dizem, né, a cidade como uma protagonista de transformações, né, sociais e tal. E é verdade, a cidade está se transformando muito rapidamente e a gente vê muitas oportunidades. Então, como é que a gente interage com a cidade? Que oportunidades existem nesse sentido? A área do Porto, aqui atrás, está recebendo, né, investimento bilionário. Muita gente já saiu na frente, então, enfim, já tem um espaço lá, já está trabalhando. Mas a gente tem outras áreas na cidade também. E aí elas falam bastante sobre economia criativa, traz estudos de caso, né? E temos uma professora aqui presente, aliás, né? Que é a Eliana. Oi? É a Eliana, né? Então, gente, então é isso. Eu estou me aproximando aqui do final. Eu acho que depois a gente vai poder conversar mais um pouquinho, né? Vocês vão poder fazer perguntas. E como eu falei de 3 profissões, 3 carreiras, né? Outro dia me chamaram de poeta. Eu acho que eu estou entrando numa 4ª, que é... Ano passado eu lancei esse livro chamado Rio, Cultura da Noite, e foi uma pesquisa que eu fiz durante 4 anos com o Marcos Wagner, e a gente voltou desde a chegada da família real para entender como é que a vida noturna se desenvolveu na cidade, né? A atividade cultural, social. Então a gente fala desde, né, a virada do século, a Lapa, Praça Tiradentes, com os teatros, os cabarés, os cassinos, como isso foi importante para a indústria. Na verdade, a indústria do show business do Brasil nasceu com os cassinos, né, porque os cassinos giravam muito dinheiro e eles conseguiam, então, contratar artistas, né, tanto nacionais quanto estrangeiros, que antes eles passavam de navio e iam direto para Buenos Aires. E aí, a partir dos cassinos, eles passavam a parar aqui também para se apresentar, né, e a editora é a Casa da Palavra. Está à venda no site. Não que o autor ganhe muito, vocês sabem, né? 10% de direitos autorais é bem pouco, mas eu espero que vocês gostem, quem quiser tiver oportunidade. O nome do livro é Rio, Cultura da Noite, uma história da noite carioca, né? E aí fala da bossa nova, quer dizer, e você vê como, na verdade, os empreendimentos, eles foram fundamentais para a cultura brasileira, né? Quer dizer, a música brasileira, a bossa nova não teria existido se não houvesse os palcos em Copacabana, né, nos anos 50. E por aí vai, o Rock Brasil também nos anos 80, eles tocavam em casas como Mamão com Açúcar, né, projetos como Noites Cariocas, enfim. E depois, agora, mais recentemente, o funk carioca, que é um fenômeno também, né? Isso gira, né, milhares de pessoas todas as semanas. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença e até breve.